Quem é que nunca falou, ou pelo menos ouviu a frase que era melhor ter ido ver o filme do Pelé? Pois então, de tanto ver essa frase, né, uma frase que ficou no cultural brasileiro, apesar de que veio lá do Chaves, que é um personagem mexicano de uma série mexicana, ficou na nossa cultura. E eu decidi, finalmente, aproveitar que estamos em Copa do Mundo pra ver se o Chaves estava certo. Sim, eu fui ver o filme do Pelé. Só que pra isso, eu precisava entender exatamente qual era o filme do Pelé, porque acredite, tem mais de um filme, e foi aí que eu me deparei com toda uma história ali relacionada ao Chaves, ao personagem Chaves, ao Roberto Gomes Bolanhos, e também a toda uma história, uma curiosidade ali relacionada com o filme do Pelé. Afinal de contas, é o que eu falei, é um ator mexicano, um personagem mexicano, um seriado mexicano. Como é que eles foram ver um filme do Pelé, né? Então, hoje é dia de falar disso, hoje é dia de falar de Pelé, de Chaves, do filme do Pelé, porque estamos em especial Copa do Mundo na fase mata-mata e Brasil joga com o Japão. E para homenagear o Brasil, para falar de Brasil, nada melhor do que falar de um dos grandes ícones brasileiros do futebol, né? O rei do futebol, Pelé. E por que ficou tão marcado pelo tal filme do Pelé? E qual que é esse filme do Pelé? Então bora, porque antes de mais nada, é realmente importante a gente entender qual que era o filme do Pelé. Só que pra gente conseguir entender isso, a gente precisa entender o contexto do episódio, que era o episódio Vamos ao Cinema, lá do Chaves, que foi produzido em 1979. Só que esse episódio foi feito ali pelo Chaves, né, pela turma do Chaves, como um grande panfleto, um grande comercial para um filme mexicano chamado El Chanfle, que é um filme sobre futebol, protagonizado por toda a turma ali, pela equipe do Chaves. Então os atores do seriado, eles estão no filme, eles estão obviamente em outros personagens, fazendo... Sabe como é que nem o pessoal fazia no Chapolin, que eram outros personagens, outras histórias? É meio que a mesma coisa, só que era um filme realmente feito pro cinema e trazendo um pano de fundo ali de futebol, né? Todo um contexto relacionado a futebol. O Bolaños, ele era muito fã de futebol, porque ele traz isso no seriado, né? Várias histórias que ele conta no Chaves, vários episódios de Chaves têm a ver com futebol. E aí eles fizeram esse filme que saiu em 1979 e que teve essa grande propaganda em formato de episódio, né? Que no episódio, o pessoal da Vila do Chaves ia pro cinema e aí lá eles assistiam, né, e meio que discutiam no cinema, e o Chaves sempre falando, né, que era melhor ver El Chanfle. Porque afinal de contas eles estavam falando pro público que era melhor ver o filme lá de futebol da turma do Chaves. Então, infelizmente, né, o Chaves ele não assistiu o filme do Pelé. Porém, não dá pra descartar uma questão aqui, né? O Chaves, ele sempre foi um pouquinho brasileiro quando a gente para pra pensar na nossa cultura. Chaves ficou uma coisa que ficou muito entranhada na cultura pop do Brasil, principalmente por causa da dublagem, que é uma dublagem que sempre teve o costume de localizar várias coisas, várias piadas, várias ideias. Então, várias vezes eles citavam personalidades brasileiras, né? Citavam Xuxa, Jô Soares, citaram times de futebol. Alguns episódios falavam sobre quem descobriu o Brasil. Então, era uma dublagem que ela já tinha esse costume de trazer a cultura brasileira pra dentro ali do Chaves, o que faz com que Chaves seja muito bem aceito, né? E olha que eu nem citei aqui o episódio de Acapulco, que em algumas dublagens eles estão ali como eles estão indo pro Guarujá. Inclusive, eu acreditava quando eu era pequeno que eles tinham gravado no Guarujá. Então, quando eles fizeram esse episódio do Vamos ao Cinema, em vez da gente ter Era Melhor Ir Ver a El Chanfle, eles fizeram ali, era melhor ter ido ver o Pelé, era melhor ver o filme do Pelé. O que funcionava muito bem aqui no Brasil, até porque, como eu falei, vários episódios de Chaves tinham também essa coisa do futebol, então era uma coisa que a gente sabia que o personagem era fã de futebol, então fazia todo sentido pro personagem querer ver um filme do Pelé. E esse episódio, ele veio pro Brasil e ele foi dublado no Brasil já nos anos 90, ou seja, foram, tipo, mais de 10 anos aí do episódio original lá de 79. Então, a essa altura do campeonato, quando eles falam que era melhor ter ido ver o filme do Pelé, fica o questionamento. Qual filme do Pelé? Porque já tinha mais de um filme a essa altura. Podia ser Os Trombadinhas, de 1979, ou A Vitória do Mais Fraco, de 1983, ou até mesmo Os Trapalhões e o Rei do Futebol, de 1986. Ou também poderia ser Fuga para a Vitória, de 1981, que é justamente o filme que eu quis assistir e quis trazer pra cá, porque eu lembro de ter visto essa história de que esse era o filme do Pelé. Quando eu fui pesquisar pra esse vídeo, eu vi que podia ser vários outros, mas eu falei, não, quero assistir esse filme do Fuga pra Vitória, porque esse é um filme que ficou meio icônico também, né? Porque a gente tem ali outras pessoas no elenco que são atores renomados, e é uma história até interessante
e que até se encaixaria bastante na brincadeira de ser o filme do Pelé. Já que diferente, por exemplo, do filme dos Trapalhões, ele não era um filme muito regional, muito brasileiro, ele era um filme internacional, o que faria até sentido se a gente parar pra pensar que o Chaves viu esse filme lá do México. Então bora falar de Fuga pra Vitória nesse especial Copa do Mundo, mas antes de mais nada, se você tá curtindo esse vídeo, já se inscreve no canal se você não tiver inscrito. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no canal, e tem muito mais conteúdo tipo esse por aqui. Então já aproveita pra se inscrever, deixa também aquele like e deixa um comentário aqui pra mim se você assistiu Fuga pra Vitória, ou qual é o filme do Pelé que você já assistiu, que você achava que era o episódio aí do Chaves, qual foi o filme que o Chaves assistiu. E lembrando também que você sempre pode entrar em contato via redes sociais, o arroba tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de Fuga pra Vitória, que é um filme que me surpreendeu bastante. Na premissa desse filme, a gente tá acompanhando um grupo de prisioneiros, de soldados prisioneiros ali da Segunda Guerra Mundial, que aceita participar de uma partida de futebol contra um time da Alemanha, né? Da Alemanha nazista. Essa partida é organizada pelo Major Karl von Steiner, interpretado pelo Max von Sydow, um grandíssimo ator, super memorável aí do cinema, enquanto o time dos aliados é liderado pelo Capitão John Colby, interpretado pelo Michael Caine, né, que é um personagem ali inglês, que inclusive tem esse lance de que ele é um ex-jogador de futebol, enquanto o personagem do Max von Sydow também é um ex-jogador de futebol, então eles são grandes entusiastas, o que existe ali como uma justificativa para existir essa partida de futebol. O capitão John Colby, ali do Michael Caine, né, o personagem do Michael Caine, ele é o líder de um time que conta com o ex-jogador de futebol americano, que é o Hutch, interpretado pelo Sylvester Stallone, que é hilário, e também conta com alguns outros soldados que também jogam futebol, como por exemplo o Cabo Luiz Fernandes, interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que Pelé. Eu acho que a grande sacada desse filme é que, por mais que ele seja um filme de Segunda Guerra, vale dizer que ele não é um filme denso, ele não é um filme pesado, ele não é um filme dramático, ele é um filme até bem divertido, apesar de que em vários momentos a gente tá vendo ali tudo acontecendo sob os símbolos da Alemanha nazista, né? Suásticos, etc. Então, assim, é um filme que ele nos lembra constantemente a gravidade da situação, mas ele não é aquele filme que ele vai pra um lado muito pesado, sabe? Não espere assistir aqui um Lista de Schindler, não é o caso. Ele é um filme até bem escapista e ele consegue, dentro da medida do possível, ser um filme bem divertido, né? E consegue extrair ali alguns momentos mais cômicos, mais humorados, principalmente com o personagem do Sylvester Stallone, que pô, ele não sabe jogar. Cara, é muito engraçado. Tem um momento que ele tenta jogar, ele quer participar do time porque é uma chance, provavelmente, que eles vão ter de fugir ali daquele campo ali de prisioneiros, né? E aí ele tá tentando participar do time, só que ele não joga nada. E aí o personagem do Pelé vira pra ele e fala assim, você não chuta bem, você não dribla bem, mas talvez você consiga ser um bom goleiro, porque, né, o cara de futebol americano, então tem esse lance dele, ele não consegue ser um cara que chuta, que dribla e tal, mas ele ali no gol ele consegue funcionar bem. O John Huston, que é o diretor aqui, ele sabe muito bem construir essa tensão controlada, né? Então ele é um filme que ele é divertido, mas existe essa tensão da possibilidade de fuga, essa tensão, como eu falei, de você estar vendo o que está acontecendo, é um filme que está constantemente lembrando da gravidade da situação, mas não ao ponto de virar um grande drama. E aí o que ele faz? Ele constrói exatamente o que ele precisa para antecipar a partida. Então é um filme que muitas vezes você nem tá lembrando tanto que ele é um filme de Segunda Guerra. Ele é um filme de futebol, ele é um filme de esporte, ele é um filme super escapista, que ele lida com clichês de filme de esporte e ele consegue te prender porque você fica ansioso para a partida de futebol. Afinal de contas, qual vai ser o desfecho desse filme? Qual vai ser o desfecho dessa partida? Então, assim, por mais que ele seja um filme muito simples, ele tem conveniência de roteiro pra caramba. Em vários momentos, por exemplo, que você vê que a situação ela poderia ser mais drástica do que ela é, mas ela vai pra uma coisa assim super simples, super leve. Acho que tem um momento onde eles mencionam alguns jogadores poloneses ali que pô, precisam ter esses jogadores no time, porque o acordo que eles fizeram ali, né, o personagem do Michael Caine e o personagem do Max von Sydow, inclui que eles têm que ter uma chance de vencer, não pode ser um jogo completamente roubado para a Alemanha, eles têm que ter ali uma chance de igualdade. E ele pede por alguns jogadores que os alemães não querem ceder. Quando eles cedem, esses jogadores que eles estavam presos em outro campo, eles chegam machucados, magros, eles chegam realmente assim, debilitados. Talvez esse seja o momento mais denso, mais drástico do filme. Mas, no geral, ele é um filme que ele consegue lidar ali bem com essa dramaticidade, sem ser bobo, sem ser leve demais, mas também, como eu falei, não é nenhum Lista de Schindler, não é aquele filme de holocausto, de Segunda Guerra, sabe? Ele é um filme que ele consegue ser bem
é bem divertido. E tudo isso acaba impactando muito no clímax do filme, que é justamente a partida de futebol. Afinal de contas, existe uma tensão ali da possibilidade de fuga, se eles vão conseguir fugir, se eles vão decidir fugir. Só que também existe a questão da vitória da partida de futebol. E uma vitória pode ser mais desmoralizadora para a Alemanha do que necessariamente a fuga deles. Então, existe esse conflito, existe esse peso ali no momento final, o que gera ali um grande momento. Eu acho que é muito legal o desfecho do filme. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre como o filme acaba, mas eu vou dizer que eu gostei bastante do final da obra. Eu acho que funcionou super bem. E ainda é um momento que a gente tem ali pro Pelé brilhar, né? O Pelé, cara, tipo, ele tem um grande momento de ele dar um chute ali que, pro gol que... Nossa, cara, assim... E é muito legal porque você pode pensar, não, é óbvio que é legal, pra gente é brasileiro, a gente vai ver o Pelé jogando. Não! É legal porque você vê que não é sobre ser brasileiro, é sobre o Pelé ser um jogador muito bom. Porque os caras que estão produzindo esse filme, o diretor desse filme, o elenco desse filme, não é de brasileiro. Mesmo assim, os caras estão ali colocando um momento pra homenagear o Pelé de tão importante que esse cara é pro futebol, né? Lembrando que o filme ele saiu em 1981. Então, a essa altura do campeonato, o Pelé já tinha jogado 4 Copas e ganhado 3, né? Ele ganhou a Copa da Suécia de 1958, onde ele tinha apenas 17 anos. Também a do Chile, em 1962. E ganhou também, né, a terceira, que foi o tricampeonato do Brasil, que foi a do México em 1970. Dito tudo isso, como eu falei, não era realmente o filme que eu tava ali esperando alguma coisa. Eu fui assistir muito pelo meme, muito pela coisa de, não, era melhor ter ido ver o filme do Pelé. E aí eu fico pensando, foi melhor ter ido ver o filme do Pelé? Realmente valeu, Chaves, ter ido ver o filme do Pelé? E eu vou dizer que sim, porque eu fiquei muito satisfeito. Eu achei o final muito empolgante. É filme de esporte, é aquele filme que você acaba se deixando levar, se você compra a brincadeira ali que eles estão fazendo, sabe? Mesmo dentro de um filme, que como eu falei, que existe um tema muito pesado ali, né, pairando sobre a partida de futebol, é um filme empolgante, é um filme com desfecho interessante, gosto bastante do final. E é um filme que terminou e eu tava assim super empolgado. Sabe? Eu falei, pô, esse é o filme pra Copa do Mundo, sabe? Esse é o filme pra assistir na Copa do Mundo. Ele pega todo esse hype que a gente tem, ele consegue traduzir cinematograficamente falando, sabe? É um filme que vale a pena. Então agora chegou a minha vez de te falar, sim, é melhor ir ver o filme do Pelé, porque Fuga para a Vitória, eu dou uma nota 8. Sério, é muito legal esse filme, eu realmente tava pensando em trazer, faz bastante tempo que eu tava planejando trazer esse filme aqui pro especial de Copa do Mundo. Eu falei, não, mas tem que ser no dia de jogo do Brasil. E aí eu fiz uma coisa diferente ali pra fase de grupos, né? Indiquei só filmes brasileiros. Eu sei que esse filme não é brasileiro, podia estar indicando aqui um filme necessariamente, especificamente produzido no Brasil. Mas assim, é o filme do Pelé, vem de um meme muito forte da nossa cultura pop. E não tem como, né, tirar a importância do Pelé. E eu acho, pô, é um especial de Copa do Mundo, estamos falando de Brasil, tem que mencionar o Pelé de alguma forma. E eu achei um filme que, pô, valeu demais o meu tempo, assim, eu me diverti demais. Comenta pra mim sobre a Copa do Mundo, nem vou falar se você aposta no Brasil, aposta quanto que você acha que o Brasil vai ganhar do Japão. E por enquanto é isso, como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e bora pra Copa!